Olá, boa tarde. O Nesp Notícias desta sexta-feira, mais uma vez, é especial e tem como tema Copa do Mundo de Futebol. Qual seleção vai ser campeã no domingo, França ou Croácia? E qual o legado deixado pela seleção brasileira? Esses são alguns dos assuntos que vão ser debatidos no programa de hoje. E para falar da Copa, a gente conta novamente com a colaboração dos professores coordenadores do Observatório do Esporte, Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. O Observatório é um projeto de extensão da Unesp que reúne docentes, pesquisadores e alunos para discutir as modalidades esportivas e a mídia e que semanalmente veicula um programa na rádio Unesp FM. Professores, muito obrigado, professor Zeca, pela presença novamente hoje. Eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade de colaborar com a TV Unesp, levando à televisão agora o nosso programa radiofônico. Tuca Américo, bem-vindo novamente. Obrigado. Carlo, mais uma vez bem-vindo. É um prazer sempre estar aqui. Bom, então para a gente começar nosso bate-papo, vamos falar um pouco da seleção brasileira, né? Há uma semana a seleção do técnico Tite era eliminada pela Bélgica por 2-1. Começar com o Carlo Napolitano. Carlo, esse distanciamento, olhando para trás há uma semana, dá para perceber alguma coisa de diferente do que já foi falado na mídia, nos programas esportivos? Na sua opinião, por que o Brasil perdeu e acabou eliminado da Copa? Olha, eu fiquei pensando sobre isso. Todo mundo ficou. Várias pessoas pensaram. O que me chamou a atenção no jogo foi o gol de bola parada, de lance de bola parada que o Brasil levou. O primeiro deles, aquele lance do Fernandinho, que resvalou a bola nele. E o que me fez pensar que nas últimas 5 eliminações do Brasil, o Brasil tomou gols de lance de bola parada. Se a gente for lembrar, os colegas podem recordar, 1998, na final contra a França, né? 2 gols do Zidane de escanteio, de bola parada. 2006, né? Eliminação para a França novamente, um gol também originado de uma falta, numa lateral, gol do Henry. Thierry Henry. Com o meião do Roberto Carlos. O meião do Roberto Carlos abaixado no canto. 2010, o segundo gol da Holanda foi um lance também de escanteio, o gol do Schneider, né, um baixinho. 1,50 m mais ou menos, e fez um gol de cabeça. 2014 teve um repertório enorme. Mas o primeiro foi o primeiro se origina no escanteio. Do escanteio, o gol do Miller. E agora esse gol. Então o que me chamou a atenção foi isso. O Brasil tem sido eliminado por lances fortuitos, né? Por lances de bola parada. Assim, e talvez seja para ser repensado, né? A própria estratégia de treinamento, de definição, que o Brasil, a zaga brasileira, não está preparada. Ou não foi bem preparada para lances de bola parada que originaram os gols. Vocês concordam, Tuca, o Zeca? Eu acho que, lógico, ninguém está aqui para achar culpados, né? Mas acho que alguns erros acontecem e precisam ser repensados para evitá-los no futuro. A gente estava comentando antes da gravação a própria questão do goleiro Alisson. Eu acho que ele não correspondeu às expectativas. Sempre que foi necessária a participação dele, a gente não viu uma atuação efetiva. E pelo menos 2 gols eu vejo falha clara de um goleiro que não sai debaixo da trave. Desde criança a gente aprende que bola na pequena área é do goleiro. E o próprio árbitro, Zeca pode falar isso, acaba respeitando um pouco essa convenção. Um goleiro na pequena área é quase intocável. Então por que não saiu? Então fica um pouco disso, essa questão. E a outra que me pesa muito, lógico, os gols de bola parada e a falta, não de reação, porque o Brasil até que reagiu, mas a falta de uma certa tranquilidade na reação. O jogo eliminatório, o Brasil teve chance de virar o jogo tranquilamente. E isso não aconteceu. Então, por que não aconteceu isso? E não foi uma vez, não foi 2, 3, 4, 5. Várias possibilidades de até virar bem o jogo. Isso não aconteceu. Então, acho que tem um aspecto psicológico, mental. E aí sim a gente pode entender como uma falha. Porque o Tite é colocado como um técnico motivador, que fala da preparação mental, psicológica. Então, a gente nota que isso, no final, no balanço geral, não aconteceu. Mas, por outro lado, não chegou a ser uma eliminação
Muito dolorosa, muito feia, traumatizante, né? Acho que a gente até que, tirando alguns locutores esportivos da TV aberta, a gente assimilou bem a derrota, coisa que até os jogos das semifinais, os locutores estavam ainda lamentando, dizendo que o Brasil poderia ter ganho e tal. E eu acho que, só para fechar meu comentário em relação a isso, foi discutido isso, é sempre discutido em época de Copa. É um torneio, não é um campeonato. Então, um pequeno detalhe resolve. Um pequeno detalhe. Tiro curto, né? Tiro curto. Um pequeno detalhe resolve. Então a gente nota aí que os times mais brigadores, com mais energia e com atitude, acabam levando vantagem, até time melhores na prancheta. Zeca? Não, concordo com os meus amigos e gostaria de fazer alguns comentários sobre o técnico Tite. Quem acompanha o Observatório do Esporte na Rádio Unesp, quem assistiu a nossa participação no telejornal semanas atrás, ficou muito claro que o Tite, e isso eu sempre disse, fez uma convocação equivocada e fez escalações equivocadas nesta Copa. E por quê? Quando ele olhava para o banco e pensava, tenho que mudar a minha estratégia de jogo, tenho que mudar o meu posicionamento tático, ele não tinha a quem recorrer, ele não tinha alternativas. Então ficou refém de um jogo muito horizontalizado, de troca de passes na entrada da área, que é aquilo que, de certa forma, acabou com as esperanças da Espanha nessa Copa. E quando o Brasil conseguiu verticalizar o jogo, foi quando ele fez gols. Fez gols assim contra a Sérvia, o gol do Paulinho, fez os 2 gols contra o México nas oitavas de final, uma jogada em que o Neymar aparece em velocidade pela esquerda. O gol do Renato Augusto também. O gol do Renato Augusto, que é um lance mais verticalizado. O gol que o Renato Augusto não fez. Mas eu acho que houve um problema sério. A gente tinha uma equipe envelhecida e inexperiente para a Copa do Mundo. Ou seja, havia vários jogadores na faixa de 30 anos que nunca haviam disputado uma Copa do Mundo, e aí, Copa do Mundo, como diz o nosso amigo Galvão Bueno, Copa do Mundo é coisa séria. Ele não estava preparado. E aí, tem outra questão, o Tite sofreu o impacto da estreia. Ele assumiu isso, ele confessou isso, que estava muito nervoso no primeiro jogo contra a Suíça. E, obviamente, isso acaba sendo transmitido e transferido para o seu elenco, para os seus comandados. E aí, eu defendo a permanência do Tite na CBF, acho que não temos nome melhor acho que hoje também no mercado brasileiro. Não pensando em técnicos estrangeiros. Não temos ninguém melhor no mercado brasileiro, mas eu acho que essa espécie de família corintiana que ele criou nessa Copa, isso pode servir para o Corinthians, pode servir para um clube, não serve para a seleção brasileira. Então, o cara, por exemplo, quem é Edu Gaspar? Edu Gaspar foi um jogador do Corinthians, jogou na Inglaterra, no Arsenal, né? Não foi para a Copa do Mundo porque se machucou, se não me falha a memória, então, antes de 2006. Edu Gaspar nunca disputou uma Copa do Mundo, tem um percurso muito bonito no Corinthians, inclusive como dirigente, mas eu acho que ele não tem cabedal para ser diretor de seleções da CBF. Ele está acima do Tite na hierarquia da CBF. Sim. Quem é Silvinho, Carlos Napolitano? Silvinho também foi um lateral esquerdo, jogou no Corinthians. Jogou na Inglaterra. Não lembro de ter grandes passagens em Copa do Mundo. Não. Então, quem é Silvinho, que está iniciando sua carreira como assessor técnico, para ser um assessor de seleção brasileira em Copa do Mundo? Né? O Tite levou o filho para a comissão técnica. Então, se o Tite começar a pensar em colocar os melhores nessas funções para fazer o seu staff na CBF, eu acho que ele tem condições de fazer um belo percurso para a Copa 2022. Me permite só um comentário? Sim, acho que tudo tá correto em relação ao Tite, mas é ali a questão do C, né? Se o Renato Augusto faz aquele segundo gol, certamente o Brasil viraria o jogo, poderia até estar na final, coisa parecida. O Tite seria o gênio do futebol. Não é o grande técnico, mas futebol é isso, é o imponderável. Uma construção midiática, né? Ninguém lembra que o Brasil, quer dizer, a gente lembra, mas não lembra com tanta ênfase, que o Brasil foi campeão mundial num erro do pênalti do Baggio. Então, quer dizer, isso define a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, são os detalhes. Mas quando participamos do telejornal da TV Unesp, semanas atrás, Júlio Penarol nos perguntava, quem são as decepções da Copa para vocês? Exato. Então, Espanha, o Carlos falou que a França não tinha engrenado, e eu falei, o Brasil é uma decepção. Isso foi antes das oitavas de final. O Brasil era uma decepção para mim desde o começo da Copa, porque aquela expectativa do Tite, com aquele discurso, o Tite quando vai para uma coletiva de imprensa parece estar fazendo uma palestra motivacional em empresa. E eu não suporto isso, entendeu? Então o Brasil foi uma decepção desde o primeiro jogo. No segundo, ganha da Costa Rica com 2 gols nos acréscimos, não é? Sim. Ganha da Sérvia e levou sufoco da Sérvia. E para mim foi uma desclassificação anunciada. Pra gente continuar, encerrar na verdade o assunto Brasil, vamos falar da principal figura, né? O atacante Neymar. Para vocês, qual é o tamanho
do Neymar que sai dessa Copa, ele sai menor de quando ele chegou à Rússia, por tudo que envolveu, as simulações, ele virou motivo de piada não só no Brasil, mas no mundo, né? Eu acredito, Júlio, que ele teve um desgaste da imagem que é um prejuízo monstruoso para a carreira. Então acho que ele precisa, agora nas férias, na mansão, pôr a cabecinha no travesseiro, pensar muito bem sobre o que ele quer da carreira dele daqui para frente. Ou ele pensa em realmente ser o melhor do mundo e atuar como um grande jogador, e isso não é só no drible, na atuação em campo, acho que tem todo um entorno de comportamento, de imagem que outros jogadores que já foram considerados melhores do mundo têm, que o Neymar está muito longe disso. Então, enquanto ele não repensar o comportamento, dificilmente ele vai ser o melhor do mundo, porque é um cartão amarelo que vira um cartão vermelho, é uma atuação teatral num jogo, e essa prova provou, é um espetáculo midiático com 30 e poucas câmeras que pegam todos os detalhes. Então, qualquer fingimento, qualquer deslize ético, comportamental, fica amplificado. Então, acho que ele tem que entender isso. Zeca ou Carlos? Bom, eu acho que ele sai rolando. Não é? Ele sai rolando. Mas eu também fiquei pensando sobre isso, eu acho que ele tem grande chance de lucrar com esse episódio, né? Comercialmente? Comercialmente. Talvez daqui a pouco ele faz. Se ele começar a cobrar por essa imagem que ele criou. Ele faz algum comercial aí de, sei lá, de roda gigante, alguma coisa parecida. E talvez ele capitalize com isso. E eu acho que talvez aconteça isso mesmo. Zeca, quer falar alguma coisa? Quero falar Neymar? muita coisa. Eu acho que o Neymar, e comentamos isso também na outra oportunidade, ele é um pouco um retrato do que é o nosso país hoje. É um jogador brilhante, um jogador talentosíssimo, com uma habilidade técnica ímpar, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de um hedonismo de querer aproveitar a vida no aqui e agora, de maneira individualista, sem pensar na coletividade, que acaba provocando o que a gente viu nesta Copa. O Neymar, o grande, você citou a palavra legado, o grande legado do Neymar nesta Copa é ele ter sido alvo de chacota, de piada internacional. Criaram o Neymar Challenge. Sim. Que é quando se grita Neymar, as pessoas começam a rolar no chão. E o que eu acho que me incomoda mais, e não é só o Neymar, mas o elenco brasileiro como um todo, é a falta de entendimento da realidade brasileira, da realidade mundial, no sentido de criar uma espécie de conscientização política social. Matéria do UOL, nesta quinta-feira, dá conta de que Neymar reaparece em jogo com Gabriel Jesus na internet. Então, o tal do Counter-Strike, que é um jogo online, o Gabriel Jesus colocou uma foto dos dois participando desse jogo online na última quarta-feira, dia 11. Então vejam, quando a gente espera uma manifestação, uma declaração pública dele, nem que seja para dizer falhamos, ele aparece nas redes sociais jogando um game, que aliás é um game de combate, e que teve a tal da granada luminosa, que motivou uma comemoração de gol na partida contra o México. Então ele poderia falar sobre as questões que envolvem o Brasil, violência urbana, os meninos presos na caverna na Tailândia, mas não. Aqui é uma espécie de hedonismo, uma inconsciência política e social que dá conta um pouco do que é a nossa sociedade brasileira nos dias de hoje. É o jeito moleque dele, né? Bom, pra gente mudar um pouco de assunto, vamos falar da transmissão dos jogos pelas emissoras brasileiras e da cobertura da mídia em geral. A equipe da Fox Sports criou, né, uma equipe 100% feminina para transmitir os jogos da seleção brasileira. Vocês acham que essa foi uma das grandes novidades em termos de transmissão dos jogos no Brasil? Eu acredito que sim. Na verdade, a participação profissional feminina nas transmissões dos Jogos da Copa é um fato a ser lembrado, é um marco dessa Copa. Mas mesmo assim, as profissionais femininas representam apenas 14% de todos os profissionais que estavam envolvidos nas transmissões. É um crescimento grande em relação a outras Copas, mas pequena diante do universo de profissionais envolvidos. Eu acho que seria interessante. E agora precisa ter um hábito do público a acostumar a ver as transmissões com vozes que não são tão graves, tão masculinas assim, que parece que é uma coisa meio de inconsciente coletivo masculino, né? Então sempre que eu ouço alguém, você não escutou, ouviu uma transmissão por mulher, eu acho a voz muito aguda. É lógico que é uma diferente, característica. Então acho que falta um pouco de costume. E às vezes não reclamo de uma voz de um Casagrande comentarista que às vezes mal se consegue entender o que ele fala. Né? Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno. Então acho que é um pouco de preconceito ainda, assim, sem dúvida, mas uma falta de um certo hábito também
participar dessas transmissões. Mas a TV Globo pelo menos tem um mérito nessa cobertura, porque colocou várias mulheres como âncoras dos programas noticiosos. Sim. Então nós tínhamos no Jornal Nacional a Renata Vasconcelos ancorando o Jornal da Rússia, em Moscou, Ana Paula na parte da manhã com a Fernanda Gentil ancorando os programas matinais, e a Glenda Kozlovski, que era a grande repórter da Seleção Brasileira, inclusive fica o marco desta Copa. Quem queria chorar na frente das câmeras, se em 2014 foi a Fernanda Gentil, em 2018 é Glenda Kozlovski que chora na frente das câmeras pela eliminação do Brasil. Será que é combinado? Tem que ter sempre um? Vamos fazer um bolão aqui. Quem que vai ser a repórter da Globo que vai chorar em 2022 se o Brasil não for campeão? Ou se for campeão, né? Porque o choro serve para qualquer ocasião. Mas que acaba sendo um estereótipo feminino também. Sim. Alguma outra cobertura de TV ou internet que vocês gostariam de destacar? Que teve alguma novidade? No nosso programa na rádio, a gente costuma vaiar ou aplaudir as atuações, né, os fatos, eventos esportivos. Então eu queria vaiar a transmissão original feita pela FIFA para as TVs. É uma transmissão que não respeita a sintaxe do jogo, existe toda uma regra de transmissão para que a gente não se perca em termos de localização, saber onde está a bola, se vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. E até o Zeca estava falando comigo agora, que depois que eu comentei isso com ele, ele começou a perceber os erros graves de transmissão. Por exemplo, uma troca de câmera que você perde o eixo da jogada, você perde a localização de onde sai. Ou um lance importante, vai para um detalhe, um close do jogador que não colabora nada para entender o jogo e se perde um lance capital que está acontecendo. Então isso foi muito, muito comum, e para quem acompanha as transmissões esportivas, a gente entende isso como um erro gravíssimo de transmissão. Derrubou muito o narrador, né? Sim. Esses cortes aí, os narradores tiveram problema. Em relação à internet, eu gostei muito dos memes, né? O meme do Neymar, meme de jogos, eu acho que foi muito interessante isso. A Copa dos Memes, Na Copa do Mundo dos Memes, eu acho que foi muito legal, muito divertido, né? A criatividade do internauta é gigantesca, e o lance acontece e já tem. Você tem bilhões de pessoas criando ali uma piada, um comentário, então acho que isso foi o destaque dessa Copa também. Eu tenho dois destaques. Um é o Falha de Cobertura, que é um programa que já existia na internet, na TV Quase. Falha de Cobertura tem o Craque Daniel e o Professor Serginho, que é uma sátira de programas esportivos de mesa redonda, né? O Craque Daniel é o Daniel Furlan, são dois atores humoristas, e o Professor Serginho é o Caio Tumanier. E o Falha de Cobertura esteve presente no UOL nesta Copa, e com muitas sacadas inteligentes, muito humor, muita ironia, e um humor que eu digo inteligente. O outro destaque para mim é o personagem da Copa, que é o Canarinho Pistola. Nós comentamos no Observatório do Esporte na Rádio Unesp, né? Há mais de um mês, né? Sim. E o Carlão e o Tuca não conheciam o Canarinho Pistola. Eu acho que fica como grande legado da CBF, porque é a mascote oficial da CBF, em que pese o termo pistola, que foi um pouco condenado pela Globo, né? A Globo quer usar só Canarinho. E, inclusive, o Canarinho Pistola deu margem ao grande meme do jogo contra a Bélgica, né? Que afinal esse Canarinho era o Canarinho belga. Exato. Sim. Então ficam aqui os meus dois destaques para essa Copa do Mundo da Rússia. Eu queria só destacar a questão da ESPN, que mesmo não tendo os direitos de transmissão, ela teve um aumento de 42% na audiência, uma coisa até contraditória. Em relação à última Copa, não? Em relação à programação dela normal? A programação dela normal, que eu acho que com as mesas, né? Ou talvez o programa, como é que me fugiu o nome aqui, só um minuto, Tempo Real. Tempo Real, que como eles não tinham os direitos de transmissão, eles montavam uma mesa e ficavam comentando o jogo. Era uma coisa meio estranha de ver, mas que causava uns... mas esse Tempo Real, para mim, que é um pouco a turma do amendoim, sim, não é o que fez subir a audiência da SPN. Não, o que fez subir foram os programas pós-jogos. Pré e pós-jogos. Mas é interessante notar que uma emissora que não teve os direitos de transmissão conseguiu. Ela lançou um slogan que é: de 4 em 4 anos surgem os ursos do futebol, né? Aqueles que não acompanham o futebol de maneira ordinária, só em época de Copa do Mundo. Mas a ESPN foi um pouco urso nessa Copa, porque deixou passar a compra dos direitos de transmissão. Sim. Ela foi o urso dessa Copa, na verdade, em que pese a qualidade dos debates. Então, mas o que me incomoda, assim, essas emissoras fechadas, elas teriam a chance de fazer programas diferentes. Sim. Elas acabam reproduzindo o que é padrão, ou seja, mesas redondas com debates, parece que os papéis já estão pré-definidos, um a favor, um contra, fica aquele bate-boca. Aquele que é mais chato, que vai criar polêmica. Eu acho que criam personagens ali, eu acho que tem a possibilidade de criar novos formatos, novas formas de apresentação e transmissão e comentários de jogos de futebol. Eles
reproduzem o que já temos. Eu queria destacar também, para mim, essa Copa foi a Copa das estatísticas inúteis. Todos os jogos, todas as mesas eram assim, recheadas de estatísticas que não levavam a nada. Então, acho que fica o que a gente chama de encheção de linguiça, né? E gerando um debate que não leva a lugar nenhum. Essa é a Copa que é a primeira vez que tantas equipes jogam e, não sei, e esse dado não leva a nada, não quer dizer nada. Na prática, ali no jogo, no campo. Não significa nada como informação. Por falar em campo, né, vamos falar um pouquinho da final, né, da grande decisão da Copa entre França e Croácia. Para vocês, professores, começar com o professor Carlos, então, quais as virtudes dessas duas seleções? Elas chegam merecedoras a essa final? A França, sim. Eu acho que a França, ao longo da Copa, ela foi se empolgando, né? Foi uma crítica que eu fiz à seleção da França que não empolgava. Eu acho que a França tem o melhor elenco e o melhor time dessa Copa do Mundo. A Croácia, ela chega aí a trancos e barrancos, né? 3 prorrogações, eliminação de adversários nos pênaltis. Então, eu acho que, sem dúvida, a França, pelo que jogou durante a Copa, é a franca favorita, né? Vou torcer pela França, com certeza. Eu acho que a Croácia vem também prejudicada no aspecto físico, não só pelas prorrogações que fez, né? Uma das estatísticas que foram colocadas é que a França jogou mais um jogo, a Croácia jogou um jogo a mais que as demais. Mas essa é uma estatística relevante. Se for contar as prorrogações. E assim, tem muita gente que se machucou, né? Muitos jogadores machucados no time da Croácia. Então eu acho que a França, ela leva o bicampeonato. E vou torcer pela França, pelo conjunto da obra, pela seleção, pelos jogadores. Eu vou ser coerente com a Copa. Eu vou torcer pela Croácia, porque a Croácia, sendo campeã mundial, ela vai refletir realmente o que foi essa Copa. Né? Uma Copa de resultados inesperados. Copa maluca. Uma Copa que, às vezes, a determinação, a vontade de ganhar, e não foi a técnica nem a melhor tática que, às vezes, definiu o jogo. Então, acho que a Croácia, sendo campeã, vai definir o que foi essa Copa da Rússia. Professor Zeca, a gente vai ter novamente um campeão europeu, né? 2006 foi a Itália, 2010 Espanha, 2014 Alemanha, mais uma vez uma seleção europeia. Mostra que os sul-americanos, os africanos talvez não, mas as equipes sul-americanas precisam se modernizar, precisam mudar alguma coisa, essa dinastia europeia? Não, acho que isso mostra também essa geopolítica do mundo do futebol, que faz com que as grandes estrelas atuem nos campeonatos europeus. E depois que a Copa passou a ter 32 equipes, né, foi em 98 a primeira vez que teve 32 equipes, o Brasil só conseguiu ser campeão uma vez, né, o único latino-americano, sul-americano, e de resto só europeus que fizeram parte desse jogo. Eu vou contrariar meu amigo Tucamérico e vou dizer que, para o bem do futebol, a França tem que ser campeã desta Copa. Ela apresentou o melhor elenco, o melhor sistema de jogo, o jogo mais bonito. Mas para o bem do futebol, ao final não seria com a Croácia. Não, exatamente. Mas a Croácia, ela é a pior seleção ranqueada que foi para uma final de Copa do Mundo. Ela está em 20º lugar no ranking antes da Copa começar. Ela participou de uma repescagem europeia, pouca gente lembra disso. Ela não se classificou em primeiro no seu grupo. Ela ficou atrás da Islândia. Ela foi ganhar da Grécia para poder participar da Copa. Que também não é nenhuma grande potência, né? Exatamente. E nesta Copa fez uma boa primeira fase, na fase de grupos, mas depois são 3 jogos na prorrogação. Agora, eu quero lembrar um fantasma da França que aconteceu na Eurocopa 2 anos atrás. Exato. Portugal também fez uma fase de classificação ruim e participou de uma prorrogação. 2 prorrogações, aliás, uma vence a própria Croácia por 1-0, vence a Polônia nos pênaltis e depois passa pelo País de Gales na semifinal para chegar à França e ganhar da França na prorrogação. Então a França tem que tomar cuidado, porque pode repetir o enredo da Eurocopa quando ela disputou a final em casa. E como favorita, né? Só para rebater o argumento do Zeca, eu vou invocar aqui a figura do meu guru Tostão, né, que ele citou lá várias seleções, a Bélgica, o Brasil, a Inglaterra, falou que se essas seleções fossem eliminadas, ele ia concordar que o futebol é uma caixinha de surpresas. Então, mesmo que a Croácia seja campeã, vai comprovar essa antiga tese que o futebol é uma caixinha de surpresa. Não, mas o Pogba, nessa semana, deu uma entrevista, Zeca, assumindo essa soberba na final da Eurocopa. Então, eles já estão calejados em relação a isso e não estão se considerando os eventuais campeões. Então, acho que isso já é um fator a mais, né, para a França ser campeã, e eu torço para isso. Espero que aconteça. Bom, tá certo, gente. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação, professor Zeca, professor Tuca, professor Carlo. A gente encerra essa Copa do Mundo. A gente gostaria muito, né, que o Brasil estivesse nessa final, mas não foi possível. E quem sabe daqui 4 anos a gente repete
programa e vamos torcer para a nossa seleção chegar mais forte, né, lá. E por hoje é só. O Nesp Notícias volta na próxima segunda-feira a partir das 6h30 da noite. E não deixe de nos acompanhar também nas nossas redes sociais e no site. Até mais. Tchau!